Olá, pessoal. Nós estamos aqui recebendo hoje uma mãezinha super especial, mãe da Maria Laura, que está com 3 anos e 7 meses, profissional esteta, a Thaís. Oi, Thaís, bem-vinda. Oi, meninas. Bem-vinda. Thaís, conta pra gente essa vontade. Vamos conversar sobre a sua maternidade. Você sempre quis ser mãe? Sempre. 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 Eu tinha medo de não poder ser mãe. Sempre foi uma vontade, né? Mas aí com a faculdade você vai deixando e foi deixando e depois... Mas eu sempre tive vontade. Você se tornou mãe com que idade? Com 28. Tava jovem, né, Thaís? Mas é porque, como eu já tive alguns problemas hormonais, eu tinha muita vontade de ter e medo de não poder, né? Então, eu tentei 1 ano e não consegui. E aí, bateu aquela ansiedade, aquele medo, né? E aí, com 28, veio a Maria. Demorou 1 ano pra Maria vir. Eu tentei 1 ano no meu primeiro relacionamento. E aí, não consegui engravidar. E aí, eu falei, agora eu vou ficar um tempo, né? Sem tentar e tratando. Porque eu tinha muito ovário policístico e cisto hemorrágico. Então, eu tinha uma certa dificuldade para engravidar. E aí, eu fiz um tratamento durante um tempo depois, quando eu comecei a ter um relacionamento. E aí, na primeira, já engravidei. Ah, foi rapidinho. Na primeira tentativa, já engravidei. Ai, que bênção. Qual foi a sensação quando você descobriu? Tô grávida. Eu já fiquei assim, naquela ansiedade que eu tomava. Na época, eu tomava remédio controlado. Então, não pode engravidar no período, né? Tem que fazer o desmame da medicação e tudo. E eu teve a tentativa, eu já tinha diminuído a medicação. E eu fiquei com aquilo. Meu Deus, eu tô grávida. Mas eu não estava medo, no período né? fértil. E dava medo, né? Porque eles falam que dá muito problema no bebê. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus, eu tô grávida. Falei para André, não vamos tentar mais. E não tentamos. Então, eu sei até a data que eu engravidei. Vai eu fazer o teste de gravidez. Liguei para minha médica, para psiquiatra, e falei para ela, teve uma tentativa. Eu acho que eu engravidei. Aí ela pediu os exames certinho, né? Fui fazer. Eu e uma amiga minha, Augusta, quase batemos o carro, porque foi um susto. Eu sempre fazia teste e não dava. Aí eu ficava frustrada. Quando deu, eu não acreditei. Eu falei, eu vou fazer outro. Aí foi um para fora, voltou, deu positivo. Aí eu falei, agora eu vou acreditar só se eu fizer um ultrassom. Eu não acreditava. E eu guardei segredo dos meus pais e do meu marido também. Não falei até fazer ultrassom. Só acreditei com a ultrassom. Porque o medo, né? Aquele medo de perder ou de ser uma falsa gestação. Então, eu tinha esse medo. E aí, segurei. Quando fiz a ultrassom, tava lá, Maria. O Murilo fala que eu gastei um berço em teste de farmácia. Sério? Sério. Que Eu todo tinha mês. isso também, direto. Atrasava, fazia teste, atrasava. E quando dá, a gente fica... como assim? Tipo, tô esperando e não tô esperando, É um né? susto, né? A hora que aparece o positivo, você olha e fala, nossa, eu queria tanto, mas e agora? Aham. O que eu vou fazer? Meu Deus, agora eu sou mãe, né? E a gente Agora bate é aquela... real. É real, aham. O universo da tentante é engraçado, né? Que eu também sei o dia que eu fiz os meus 2 filhos. Inclusive, um foi Dia dos Namorados. Aí o Murilo tava olhando pro Luiz essa semana e falando, olha, filho, o Dia dos Namorados tá chegando. Ai. E aí? Aí veio a Maria, a gestação foi tranquila. Muito tranquila. Eu não sentia nada. Eu senti no início uma cólica, né? Era aparentemente uma cólica de rim. Aí eu falei, já vou fazer exame, cuidar, porque vai que não... Eu tive um sangramento no início. Com quanto tempo? Foi acho que com 4 semanas... Não, 8 semanas eu tive um sangramento. E aí eu fiz a ultrassom, estava tudo bem. É muito comum, né? A gente conversou aqui, todas as mães que a gente conversou, todas elas tiveram um sangramento na gestação. Um susto, né? Todo mundo teve. Nossa, foi um susto. Eu falei, Ainda mais agora pra que eu quem tá na consegui... expectativa. Já bate aquele medo de ter a perca, né? E era descolamento daí de placenta. Não deu nada.
Eu tive o sangramento e nem mostrou do que era, né? Ele falou, pode ser que tinha um cistinho ali, ele se rompeu e vazou. E aí ficou nisso, daí sanou o sangramento e não tive mais nada. A gestação foi super tranquila, não tive enjoo, não tive desejos, assim. Não dava nem tempo, né? Porque quando eu falava pra minha mãe que eu tava com vontade de comer alguma coisa, eu chegava na casa dela, tava pronto. Ai, que delícia. Tanto que eu engordei bastante. Quanto você engordou? Eu engordei 19 quilos. Eu engordei 20 também. Eu comia à vontade. Minha mãe falava, não vem com dieta, tem que comer por 2. Eu comia também. E uma coisa que eu não tomo refrigerante. Sim, muito tempo. Assim, também não tomei. E aí, na gestação, eu tinha vontade de tomar Coca-Cola o tempo todo. Do não Miguel, eu tomava antes, assim, nunca fui exagerada, mas eu falei, não, agora é alimentação saudável, estou gestando, e eu tinha muita vontade de comer frutas e legumes. Legumes bem azedinho. E do Mateu era salgadinho, risoles e refrigerante. Engraçado que o pessoal falava assim que achava que eu estava grávida de menino, né? Porque a minha alimentação também era bem azeda. Tudo ia limão. E como eu sou viciada em doce, eu não conseguia comer o doce. Eu sentia o gosto amargo, então eu comia muita coisa azeda. E era comida mesmo, sabe? Era carne de panela, frango, polenta. Era para engordar mesmo. Eu fazia isso também. Às vezes eu chegava, a gente morava no apartamento ali em cima da farmácia. Às vezes eu chegava 10 horas da noite do escritório e ia fazer arroz, feijão. Eu amava. E carne de panela. Eu amava. Comida. Eu ficava desejando a minha comida, imaginando, assim, comendo. Eu chegava já ia preparar. É muito bom. Mas e aí? Daí você fez o acompanhamento aqui em Apiacás. E durante a gestação, tudo certinho. Tudo certinho. Tava tudo bem. Eu fiz todo o acompanhamento aqui. Eu só fui em Alta Floresta que eu fiz a morfológica, né? No período que eles pediram. E todo o acompanhamento foi aqui mesmo. E aí tudo ok. Tudo ok. E aí conta pra gente quando foi que começou o susto. Quando, já no final da gestação, eu estava de 38 semanas e meio, aí a doutora pediu que, se eu pudesse, que eu não ganhasse o bebê aqui. Porque eu tinha muita vontade de ter parto normal. Porém, podia acontecer de ser cesárea, né? E como era pandemia, eles não estavam fazendo parto cesárea. Sempre enviavam as gestantes para Alta Floresta, né? Encaminhavam para lá. E como eu não tinha família nenhuma em Alta Floresta, eu falei, não, se for para ser cesárea, eu vou para Colíder. Mas eu quero normal. Por que Colíder? Porque a minha família mora lá. Ah, tá. Minha família toda mora lá, né? E minha cunhada trabalhou muitos anos no regional, então eu queria ganhar bebê lá. Aí eu fui para Colíder com 38,5. Chegando lá, eu e meu esposo fomos já no médico para fazer ultrassom, para ver como estava, porque faltava vez vocês foram no médico. a última. A primeira vez com Sim. esse. Nós fizemos só essa ultrassom. Fiz a ultrassom, aí o médico falou assim que tinha algo de errado. Pediu a minha morfológica. Aí eu já andava com os documentos tudo na mão, né? Falei, a qualquer momento eu posso ganhar essa menina. Aí levei os documentos, mostrei para ele, ele falou assim, ele repetiu a ultrassom. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, né? Vai fazer 2 vezes a ultrassom? Aí ele fez a ultrassom e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a minha ultrassom é de última geração. E tem aqui um errinho no tamanho da cabeça da bebê. Ela tá de 38 semanas e meio na estatura do corpo, mas a cabeça dela é muito menor, o crânio. Então, ela vai nascer só em dezembro. Aí eu falei, não tem como. Se eu sei a data que eu engravidei, né? Até me arrepiou. Eu fiz o teste com 15 dias e deu positivo. Então, o teste estava... Não tinha como o teste estar errado se eu não tentei novamente, né? Aí ele falou assim, olha, mãe, aparentemente pode ser que seja microcefalia, mas teria que fazer uns outros exames para confirmar. Só que como está de 38 semanas e meio o corpinho dela, você já pode fazer a cesárea, né? E aí a gente vê. Eu entrei em desespero. Para mim já era, né? Ele não deu uma certeza que era, mas eu e o André saímos do consultório já nervoso. E ele pediu para a gente esperar na recepção, né? Para ele imprimir o ultrassom. E depois chamou na sala e conversou com a gente. Aí ele falou, olha, não fica ansiosa. Vai mudar alguma coisa?
no meu coração de mãe não ia mudar nada. Porém, a gente ia ter que mudar de cidade, né? Buscar recursos, porque numa cidade pequenininha aqui, uma criança com microcefalia nem ia sobreviver, né? Ia ter que... E aí, eu saí de lá, eu e o André, a gente ia fazer umas coisas na rua, nem fizemos. Fomos direto para casa do meu irmão, na chácara. E o meu irmão falou assim, não tem como uma coisa dessa, né? Olhou o ultrassom. Aí o irmão da minha cunhada é médico, olhou o ultrassom também. E eu lá na chácara, eu só ficava debaixo das árvores. E eu sumi das redes sociais. Eu só chorava. Deu aquele... E eu conversava com Deus, eu falava assim, não, se tem mesmo, eu vou amar de todo o meu coração, vou cuidar, né? Mas é aquele... É um desafio, né? exatamente. Tem uma bala emocional ali. Porque eu tinha muito medo, já é um medo a gente perder quando tá grávida, né? E depois você perder um filho em vida, né? Quando tá em vida. Então, nossa, eu só chorava. E o André, ele se reprimiu, ele ficou muito calado. Ele tentava falar comigo, mas ele não conseguia. Ele guardou, Ele né? guardou. E ele é muito calado, né? Então ele ficou com aquilo para ele. Ele ficava assim, não, vida, vai dar tudo certo. Homem é mais assim, né? Vai dar tudo certo. Vamos em outro médico. Aí minha cunhada já conseguiu consulta com outro médico no outro dia. Aí ele falou, não adianta fazer ultrassom no final da gestação. O bebê tá grande, nenhuma ultrassom vai dar um resultado conclusivo, né? Você vai ter que aguardar mesmo. Só que se você quiser fazer, a gente já faz uma cesárea. E eu ficava, não vou fazer. Você se preparou para o parto normal? Me preparei, eu fazia pilates aqui, né? E a minha ex-patroa, ela morava lá em São Paulo, então ela mandava sempre uns exercícios, porque ela acompanhou com uma doula e fez o parto dela bem bonitinho, né? E eu queria até fazer na água, eu achava o máximo, dentro da banheira, ou da piscina. Mas não... mais humanizado. Humanizado, fala, né? Mas como foi na pandemia, não dava para ter nada disso, né? E aí, eu aguardei até a data, que demorou ainda uns 20 e poucos dias. Deu tudo certo. Deu, Tá. Você ficou 20 dias? Eu fiquei mais ou menos... uns 20 dias, mais ou menos. Nessa agonia? Nessa agonia, Mas o bebê nasceu na data prevista que você tinha Sim. calculado? Ou da primeira ultrassom, mostrava que ia nascer dia 9 de novembro, né? Aí, o irmão da minha cunhada, ele é médico, ele calculou, fez tudo pela data que eu engravidei. E ele falou, vai nascer entre dia 11. Então, nasceu no dia 12, na madrugada. Então, o que o médico tinha falado... Não, graças a Deus não foi nada, mas você eu orava muito. Em um milagre, Thaís? Sim, com certeza. E eu acredito que eu recebi um milagre lá. Ai, que lindo. Porque eu ficava, olha, chega, me arrepia. Eu ficava lá debaixo daquelas árvores e a minha mãe ficava sempre, minha mãe estava lá, né? Ela foi junto e depois ela voltou. E ela fica muito triste dela não poder ter acompanhado o parto, porque não deu tempo, era chuvarada. Quando eu falei para ela, mãe, vai ser hoje. Eu senti que ia ser naquele dia. Porque eu já tinha ido uns dias antes em trabalho de parto para o hospital, né? E aí o médico falou assim, não vai ser. E aí eu voltava para casa e aguardava. E aí toda vez que eu sentava lá debaixo das árvores, eu colocava a mão nela e eu falava assim, o Senhor é o Senhor de milagres. Eu creio e recebo. E até me arrepio, sabe? Porque eu nunca contei para ninguém. Eu orava lá sozinha. E o André e minha mãe tinham voltado. E minha mãe todo dia orando. Porque minha mãe sempre quis ser vó e encher a casa de neto. E quando eu tive os problemas de cisto, né? Ela tinha muito medo de eu não poder engravidar. E um dia, o padre revelou para ela. Ele chegou para ela e para o meu pai, na porta da igreja, e falou bem assim, uma criança vai vir e vai acabar com todo o problema de saúde de vocês. Que meu pai estava passando por um problema de saúde na época e vai encher a sua casa de alegria. E aí foi o primeiro neto que eles criaram desde, né? Acompanhou toda a gestação, com 7 dias veio embora. Então, acompanhou todo aquele processo. Então, eu recebi um milagre lá naquela chácara, debaixo das árvores, conversando com a natureza. Que eu tenho muito isso. Por isso que eu criei na clínica um cantinho ali da natureza que eu sempre converso. Antes de eu fazer meus atendimentos, eu converso. Porque eu sei que Deus está sempre junto comigo. E você entrou em trabalho de parto
Como é que foi isso? Conta pra gente. Porque eu não tenho experiência disso. As meninas perguntaram no episódio passado sobre contração, né? Eu falei, gente, eu não... A minha barriga ficava muito dura. E aí, eu também não sabia que já era contração, né? Porque eu ia aqui no hospital e eles me explicavam que ia ficar enrijecida e era contração de treinamento. E aí, no dia de finados, a minha barriga passou o dia inteiro dura. E a minha cunhada, vamos pro hospital. Eu falei, eu não vou ganhar bebê no dia de finados. Eu te acompanhei, você foi um dia, aí ficou lá e depois você voltou para casa, né? Não era a hora. Não, eu fui e fiquei até meia-noite. Lá com aqueles... Eu nem sei como que é o nome do aparelho. Cardiotoco. Isso, o cardiotoco. Você compartilhou. E o médico falou, olha, tá tendo contrações fortes, nós vamos fazer o toque. E eu com medo do toque, nunca tinha feito toque, né? E a minha barriga enrijecida, eu falei, não, mas não vou ganhar hoje. Ele, mas Thaís, se a neném quiser nascer, eu falei, eu vou ficar aqui com a perninha cruzada, eu vou esperar virar até o outro dia, mas hoje não. E nisso a Maria ainda ficou mais 11 dias, que nasceu só no dia 12. E aí eu comecei, naquela ansiedade, para suprir a ansiedade, eu comecei a fazer atendimento. Em casa, sentada na cadeira. E lá em Colíder. Lá em Colíder, na casa do meu irmão. A sogra do meu irmão tinha feito cirurgia. Eu falei, então eu vou fazer o pós-operatório dela. E a minha barrigona, porque eu tava gigante, né? Você vai dar conta, Thaís? Eu tenho que ocupar a minha cabeça, porque senão eu vou ficar pensando que eu vou ter que ir embora de Apiacás. Eu amo Apiacás, meu Deus, eu vou embora de Apiacás. Aí eu comecei a atender. Fiz drenagens os dias que eu não estava sentindo tanta contração e fiz algumas sessões lá facial também, né? Fomos na rua, comprei o que dava para fazer atendimento e comecei a atender na casa da minha cunhada. E aí eu fui ficando mais calma, né? Foi passando os dias, eu falei assim, o que tiver que ser, vai ser, né? O choque inicial é maior, né? A gente dá aquela... Exatamente. Eu fiquei 2 dias que eu fiquei naquela tensão. E o André não queria ir embora, ele não queria me deixar. Mas eu falei, vai demorar pro parto, né? Então, você e minha mãe voltam e eu vou ficar aqui. O dia que eu senti, eu ligo. Era 2h da manhã. Eu liguei pra minha mãe. Aí eu quietinha, para não acordar ninguém em casa. Só liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que a neném vai nascer. A minha mãe, ai meu Deus, eu tenho que ir porque não vai ter passagem. Aquela coisa, ela falou, será que vai dar tempo de eu chegar? Eu falei, eu não sei. Mas vem, né? E minha mãe ficou na estrada, tadinha. Mas e quando a neném nasceu? Aí o diagnóstico do médico? Aí eu liguei para minha mãe, era 2h. A minha mãe foi para ver se tinha passagem para ir, né? Porque lota os ônibus, né? E aí ela conseguiu passagem e foi. Mas chegou só no outro dia porque ficou na estrada. São muitas horas também, muitas né? Horas, Eu comecei em trabalho de parto 2h. Fui cedo, eu estava com 1 centímetro de dilatação. Aí o médico falou, não pode ficar aqui. Porque com a pandemia, tinha muitos doentes. E lá, como era no pronto-socorro, tinha doentes no corredor também. E fez toque. Já chegou lá, fez o toque, eu estava com 1 centímetro de dilatação e mandou para casa. Só que ao invés de eu fazer os exercícios, eu estava tão esgotada porque eu não conseguia dormir e eu fiquei na área sentada. Eu passei numa cadeira diária a noite toda, né? Que eu não conseguia dormir. Então eu estava esgotada. Eu peguei e passei a tarde toda deitada. Eu não queria nem conversar, eu queria ficar quietinha. E aí não evoluía, né? A dilatação. Aí voltei para o hospital à noite, que eu estava com mal-estar. Aí ele falou, continua com 1 centímetro. Você vai ter que caminhar e fazer exercício. Aí eu cheguei em casa, fui assistir o vídeo de uma amiga minha e fui começar a fazer exercício. Com 2 horas que eu estava fazendo exercício, foi para 7 centímetros de dilatação. Aí eu já fui direto para o hospital, porque eu falei, toda hora eu queria ir no banheiro. E minha cunhada, não, você já tá para ganhar essa menina, vamos para o hospital. Aí eu cheguei no hospital, só tinha o plantonista. E tinha que aguardar o ginecologista chegar para fazer o parto, né? Então eu fiquei das 9h30, mais ou menos 10 horas da noite. Ela nasceu às 5h04 da manhã. Então eu fiquei todo esse tempo numa cadeira também, porque não tinha vaga na maternidade.
É só quando passa pelo centro cirúrgico e vai para maternidade que eles conseguem uma vaga, né? Tava lotado o hospital. Aí eu fiquei no pronto-socorro. Eu e minha cunhada sentada. O restante da noite. Você estava sentindo dor? Eu estava sentindo muita dor. Mas era muita dor. Como assim no pronto-socorro? Mas estava na maca, tava... Não tinha maca. Porque já tinha uma senhora que estava para encaminhar para ir pro cardiologista em Cuiabá, então ela estava aguardando e depois tinha acidente. Você estava na recepção. Eu tava tipo na salinha que toma de soro, né? De medicação. Eu fiquei lá, junto com os outros doentes. Sala de observação, né? Já com avental, lá tendo sangramento, sentadinha. Esperando. E a minha cunhada numa cadeira dessas de lanchonete, sabe? Sentadinha também ali a noite toda. E aí eu não podia beber água, porque eu passei o dia inteiro tendo vômito. Eu tinha vômito o tempo todo, então eu não podia beber água, né? E ela ficou o tempo todo ali comigo. Aí chegou umas horas da madrugada que a minha barriga ela contraía muito sozinha. E eu tentava ao máximo segurar, porque o doutor falou, não faz força, porque eu não posso fazer seu parto, tem que aguardar o médico vir. E ele ligava e o médico não aparecia. Aí eu fiquei, e eu com medo de ter um surto, porque a dor é muito grande, é uma dor muito forte. E eu falava, não, eu vou conseguir, eu vou ser forte. Chegou umas horas da madrugada que eu falei para minha cunhada, eu quero uma cesárea. Ela falou, agora não tem como. Só que antes de sair de casa eu já falei, cunhada, você sabe que no meu coração eu quero normal. Eu sei que eu vou pedir na hora que a dor arrochar mesmo. Eu vou pedir, mas eu quero normal. E fui firme e forte. Aí as enfermeiras me levou para a sala de consulta do médico e falou, olha, filha, você vai ficar deitada aqui porque você já está em trabalho de parto. E nós vamos tentar fazer seu parto. Se o médico não chegar, nós vamos fazer seu parto. Aí minha cunhada ligou para a diretora do hospital, conversou com ela, pediu, né, que o médico viesse. O médico foi e chegou, já viu os papéis. Ele falou, não, porque ele só vai exatamente na hora que tá para nascer. Eles não ficam ali, porque se ele chegasse antes, ele ia ter que ficar esperando, né, o tempo. E aí, na hora que ele chegou, nossa, eu passei uma vergonha. Pode contar. Pode contar? A gente não vai contar pra ninguém. Eu tava deitada na maca e toda hora eu falava pra enfermeira, moça, minha bolsa estourou. E aí ela ia lá, não tinha estourado, né? Aí o médico tava conversando com a minha cunhada, olhando os papéis, né? E eu, já bem ansiosa, eu falei, doutor, como que o senhor sabe que eu vou ter parto normal? O senhor nunca me viu. Eu nunca tinha visto o doutor na vida. E ele, não, você vai ter, que seu colo é fino, né? Tá fino, e você é jovem, primeiro filho, não, você vai conseguir tranquilo. Aí eu peguei e falei assim, a minha bolsa agora estourou. Quando a enfermeira levantou o lençol para ver, a bolsa estourou em cima dela. Meu Deus! Eu quase levantei, porque eu fiquei com tanta vergonha. Foi tudo em cima dela, literalmente. Veio assim, ó. Meu Deus! E eu fiquei morrendo de vergonha, né? Quando eu fui levantar, o doutor falou, coroou. Vamos correr no centro cirúrgico. Você não fecha mais as pernas, desce, vamos para outra maca e vai para o centro cirúrgico. E aí, o tempo todo, eu passei pelo corredor, que é um jardim, e aí eu vi que estava amanhecendo. E eu falava, ai, Jesus misericordioso, minha Nossa Senhora do Bom Parto, muito obrigada, agora vai nascer. E ainda assim demora, né? Eu achei que era igual novela. Chega lá no centro cirúrgico, uma tentativa e foi. E como os outros falavam, sempre o pessoal falava assim, me viu o meu tamanho, falava assim, você não sabe de nada, você nem sabe o que é dor, você não vai conseguir. E eu falei, eu vou conseguir só por causa disso. Porque todo mundo falava pra mim assim, você nem sabe o que é dor do parto normal. Eu vejo muito isso. E às vezes vem, porque eu queria parto normal, né? E às vezes vem de mulher. Que é aquela história, eu não consegui. Eu não consegui, você vai fazer cesárea também. Umas coisas assim, falei, gente... Nossa, lá na clínica eu escutei só de mulheres, né? Falava assim, Thaís, a dor é muito forte. E nem tinham tido parto normal, né? Como eu tive o rompimento de um cisto hemorrágico, que foi feito um procedimento para limpar, porque eu tive o sangue, ele ficou vazando dentro de mim, então debaixo da bexiga, né? E o doutor tinha que fazer aquela limpeza, então eu senti muita dor. Eu tomei endorfina, então eu falei, a dor eu sei que vai ser, eu acho que 10 vezes pior. Mas Super
emocional. Literalmente eu sentia como se meus ossos estivessem quebrando. Eu senti muita dor. Tem mulheres que não sentem tanta dor, né? Só que como o meu trabalho de parto foi demorado, eu passei por mais de 24 horas de trabalho de parto. Eu tenho uma amiga também que ficou quase 30. Ela falou que parecia que as costas dela estavam sendo, os ossos estavam rasgando, assim, quebrando, abrindo. Exatamente, por causa da exaustão, né? Eu estava muito exausta já. Eu não tinha me alimentado, porque nada parava no meu estômago. Toda hora eu ia no banheiro. Então eu estava cansada e magrinha, né? Só que eu não estava magra, né? Mas assim, a estatura pequena. Eu já estava bem esgotada mesmo. E aí eu falei, agora eu vou aguentar só porque falaram isso de mim. No final da gestação. E Deus dá força. Porque chegou no centro cirúrgico, o médico me explicou tudo o que ia fazer e como ia acontecer, né? Ele falou, você vai fazer 3 forças e vai dar uma descansada e ela vai sair. Não se preocupe com nada, você só tem que fazer a força e controlar a respiração, né? Então eu não pensava em mais nada, eu tinha muito medo de machucar. Porque quando ele falava que eu ia dar uma descansada, eu ficava, meu Deus, eu vou esmagar a cabeça dela, né? Por causa da pressão na hora que ela estiver saindo. E quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu falei, meu Deus, é engraçado, acabou a dor. Eu não tô sentindo nada. Eu tava tão esgotada que eu não sentia nada. Aí eu falei para ele, vai sem dor mesmo? E a minha cunhada filmando. Ela acompanhou tudo, ela entrou, né, no centro cirúrgico acompanhando. E aí, depois ele pediu para não filmar. Porque ia ter que fazer o pique. E as pessoas entendem como se estivesse judiando, né? Mas é um procedimento que eles falam normal. Como ela estava com o ombrinho rodado, ele tinha que fazer uma rotação. Então, ele tinha que fazer um pouco mais de força para ajudar a neném sair. E assim foi feito. E foi uma emoção tão grande, que até aquele cansaço que a gente sente, aquela dor, sai junto. Eu chorei tanto, que a emoção foi tão grande. Ele tirou e colocou a neném em cima de mim. Na hora, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim, ela é perfeitinha? Porque ela não chorou. Na hora que ele tirou, ela não chorou. Aí ele bateu nas costinhas dela e ela chorou. Que eu olhei para ela, ela já olhou para mim e ficou em cima de mim. E a perfeição, ele deixou eu cortar o cordão umbilical, eu nem pedi. Ele falou, olha, ele gosta muito de parto normal, então ele sempre, quando tem parto normal, ele faz, né? Ele deixou ela em cima de mim e falou, quando o cordão parar de pulsar, você vai desligar. Você mesmo. E eu segurando ela sozinha, com a mão direita, com a esquerda eu desliguei, eu e ela. E ela ficou assim, me cheirando. Até hoje ela tem isso. Ela fica, mamãe, deixa eu cheirar você. Gente, teve um momento lindo, o nascimento do Miguel, porque o Miguel, ele demorou a chorar. Então, tiveram que tirar ele, né? E tiveram que fazer... A sucção. E ele tava roxinho. Daí ele foi ficando rosadinho. E daí ele começou a chorar. Ele não parava. E o médico veio... colocou ele aqui do meu lado, ele parou. Eu lembro até hoje. Ele parou gostoso, na hora, quando colocou ele, aquele cheirinho. Ai, tão gostoso. É muito emocionante, eu né? Eu pensava que neném nascia com mau cheiro. Não, o cheiro é muito bom. Parecia eu também achava, porque eu falava assim, nossa, ele vem todo com aquele sebinho, né? Vocês sentiram isso? Parecia que vocês não conheciam, mas parecia que vocês conheciam aquele cheirinho. É maravilhoso. Tava esperando por aquilo. É lindo, né? É lindo. Eu não tinha visto o vídeo do nascimento do Luiz, Murilo não tinha me mostrado. E eu esqueci. Acho que faz uma semana que ele me mostrou. O menino nasceu e não chorou. E aí o médico começou a fazer massagenzinha nele e o menino não chorava. Eu acho que ele demora assim uns 40 segundos mas eu assistindo o vídeo parecia que demorou uma eternidade, sabe, pra chorar. E aí do Pedro, o Murilo cortou o cordão, tudo certinho. E aí do Luiz eles não deixaram, porque teve que fazer esse procedimento de aspiração, sabe? Mas eu assistindo o vídeo eu já fiquei desesperada. Não. O Murilo falou que parecia que o mundo tinha parado, assim, sabe? O Wilson falou que tava com vontade de pegar o Miguel e proteger ele, tirar da mão. Ele sabe o que tá fazendo, né? Mas ele falou que, nossa, mudar um desespero, você tem vontade de pegar seu filho e falar, não, deixa ele. Porque daí, quando eles começam aquele processo, ele começa daí a chorar, né? E aí, tinha uma expectativa muito grande em relação ao nascimento. A hora que você viu...
Na hora que eu vi, você viu, você já viu que era perfeitinha. perfeito, que tava tudo Na hora bem. que eu vi, sim. Na hora que ele tirou, eu não consegui ver bem ela. Eu só vi que não chorou. E ele falou assim, porque eu fiquei assim, eu já fui preparada que eu não queria fazer escândalo. Nem gritar, nada. Ele falou, eu não me importo, mãe. É o seu momento. Ele deixa bem à vontade, sabe? Me deixou muito à vontade. E aí ele falava, vem Maria Laura, vem Maria Laura. E eu nem lembrei que o médico tinha falado para mim que poderia ser a micro, né? Cefalia dela. Na hora que ele tirou assim, que ele foi trazer para mim assim, que eu vi que ela não chorou, eu falei assim, doutor, ela é perfeita. Ele, é perfeita, que eu olhei para ela, ela já olhou para mim. De ladinho ela já ficou me cheirando aqui, gente, e aqui ela ficou. E ele também nem sabia, né? Não sabia nem conversar com Não ele. sabia, porque ele não me conhecia. Sim. É o médico que está no plantão, né? Aham. Que faz o parto. Então, ele não me conhecia. Ele viu meus documentos. A minha cunhada conversou com ele. E ela falou, olha, ela tinha ficado uns tempos nervosa, porque, né, teve uma ultrassom que o médico falou que poderia ser algo com a bebê. Mas ele não me falou nada. Só falou, ela é perfeita. Na hora que eu vi, eu falei, oh, meu bom Jesus, muito obrigada. E eu fiquei ali aquele tempinho com ela, ela me cheirando, e eu sentindo, e ficou bem em cima do meu coração a cabeça dela. E aí, quando parou de pulsar, Você cortou. eu cortei. Saiu o peso do mundo das costas, né? Uhum. Meu Deus. Tanto que hoje eu perguntei para minha cunhada, né, se eu tinha desmaiado, porque apagou da minha memória. Gente, Depois, é incrível. Eu também eu tenho vi tido ela, isso. a minha cunhada trouxe ela para mim, né, já trocadinha, tudo. Tirei foto com ela e eu apaguei. Eu não lembro nem como que eu cheguei no quarto, Eu né? acordei lá no quarto, tipo, cadê o Miguel? Parece dar um delay, né? E o Miguel, ela ficava, gente, eu não sei se vocês aconteceu, mas o Miguel passou a noite toda gemendo. Ele ficava assim, ó, lembra até hoje. Gente, desse jeito, coisa mais fofinha. Eu não consigo nem Sério, lembrar. Porque ele ficava. eu ele literalmente ficava apaguei. Uma reclamaçãozinha assim, mais gostosinha, sabe? Muito fofo. Mas é uma emoção muito grande. E aí vocês tiveram alta normal, 24 horas? Ou nem ficava? Não. Porque era Covid. Era Covid, mas nós ficamos no hospital, porque eles liberam só depois que o bebê faz cocô. E ela não fazia. Aí o doutor falou, não libero. E eu vendo as mãezinhas que tinha tido parto cesárea, tudo indo embora. Ficou só eu no quarto. Eram 8 mães. Todo mundo foi embora. E eu fiquei, né? Aí eu fui lá e falei, doutor, eu vou levar ela embora. Se ela fizer cocô em casa, eu trago de volta. E eles não liberam. Aí ele foi, avaliou ela novamente lá dentro e colocou um óleozinho no intestino. Introduziu óleo no intestino, aí ela fez cocô, ele viu que estava tudo bem, aí liberou, mas nós ficamos ainda 2 dias. Por ser parto normal? Será que é por isso? Porque eu 2 cesáreas, nunca ouvi sobre isso. Então, ele falou também que, assim, geralmente o bebê nasce e já faz cocô, né? De parto cesárea, parto normal. Mas como eu fiquei muito tempo em trabalho de parto sem me alimentar, ela também não recebeu. Então, ela também não tinha nada formado no intestino, né? Não deu tempo. Ela devia já ter feito, né? Cocô dentro da barriga, na placenta, né? Você fez aquele exame vergonhoso que todo mundo que faz parto normal tem que fazer? Qual? Aquele do cotonete? Não. Não fez? Gente, tem Não, um acho exame. que não. Eu tinha vontade de ter parto normal. E da primeira gestação. E aí o médico passou uma lista de exames. E no meio do exame tinha um exame lá que eu nunca tinha visto. Aí eu falei, esse aqui é de sangue? Ele falou, não. E riu da minha cara. A mulher tem que fazer um exame porque se ela tiver uma bactéria, é uma bactéria comum de ter na flora intestinal. E ela tem que fazer um exame, é um toquezinho com um cotonete no ânus para ver se ela tem ou não essa bactéria. E aí a menina falou, você vai fazer esse exame? Eu falei, o médico falou, vou fazer. Todo mundo que faz parto normal diz que o médico tem que mandar fazer esse exame. Mas era período de pandemia, deve ter sido... As coisas vão passando, né? E aí eu fui lá e fiz o exame. E aí todas as mães que eu conversava, todo mundo com muita vergonha que tinha que fazer o exame. É uma coisa gravíssima que acontece com o bebê. Se caso a mulher tenha e mesmo assim faça o parto normal, a criança pode dar pneumonia,
Um negócio, então o bebê Não recém-nascido sabia. já vai pra casa com pneumonia, assim, um negócio terrível. Então você não fez, você escapou. Nossa, se fez lá na hora, eu não sei. Mas deve ter escapado. Às vezes fez na hora e você nem viu. Indo já, né, Thaís? Como eu sou muito alérgica, eu tenho alergia a vários tipos de medicamento, né? Na hora, o doutor veio me dar uma injeção na coxa. Eu já falei na hora, doutor, o senhor viu meu prontuário que eu sou alérgica a dipirona de clofenaco? Foi falar na lista, né? Calma, Thaís. Tá tudo bem. Tá tudo bem, uma injeção para não dar trombose, né? Aí eu falei, então tá bom. Ah, tá, porque muitas horas também parada ali, Muitas né? horas, E o pique? Conta disso pra gente. Eu não senti na hora. Ele falou que deu anestesia, também não senti anestesia, eu senti no final costurando, né? Que eu fiquei, ele falou, aguenta, porque agora nós estamos terminando. Aí ele corta ainda e depois dá ponto. Eu ainda fiz, depois que a bebê sai, ainda você tem que fazer força para a placenta sair, né? E aí também é Isso é um detalhe importante, né? Porque a gente não tem parto normal, a gente nem tchum, né? sai a bebê, aí ele falou, você vai fazer força mais uma vez, que agora vai sair a placenta. Aí fez força, dói, mas é bem pouco, em comparação com o bebê. Saiu a placenta, aí depois que ele tirou a bebê, que o pediatra já estava lá e levou, ele falou, olha, Thaís, eu vou fazer outro procedimento, você vai fazer 3 forças e eu vou murchar sua barriga para você não ter tanto sangramento no seu pós-parto, né? E eu não tive mesmo. Foi 3 forças, não senti dor, né? Ele foi apertando meu abdômen, respira fundo e solta, e foi aliviando. Não tive cólicas fortes, e a minha menstruação veio normal. Geralmente, depois que ganha, eles falam que tá amamentando, não tem, né? A minha menstruação veio normalzinho. Você amamentou e menstruava mesmo assim? Do mesmo jeito. Desde que eu ganhei, eu não tive intervalo. Nossa, já podia engravidar no mês seguinte. Meu sonho. Gente, o meu ciclo demorou 10 meses pra voltar. Só depois que o Pedro começou a comer bem, assim, que a amamentação deu aquela aliviada, que voltou. Eu até achei que era hemorragia, né? Fiquei com medo. Falei aqui, quando eu cheguei aqui, eu fui no médico, né? Eu falei, olha, eu tive sangramento mais ou menos uns 12 dias. Aí parou. No outro mês, a menstruação veio normal. Minha também. Aí eu falei, nossa, mas eu tô amamentando e eu tinha muito leite. Sério? E o meu veio... Sério. Então Tanto que quando atrasava, eu ficava desesperada. A minha nunca chegou a atrasar. Eu ficava na oração, falava, Senhor, cuida. Aí quando você, porque bebê pequeno, você quer esperar um pouquinho, né? Gente. Nossa, será que eu tô grávida? Eu tô grávida. Será que tá tudo bem? Fazer um deixa-mulher, né? Gente. Porque todo mundo fala, né? Que amamentando. Então vocês tinham ciclo normal. Meu ciclo foi normal depois. Eu demorei uma vida pra voltar. Nossa. E aí teve alta e foi pra casa, ficou tudo bem. Tive alta e fui pra casa. E aí, o engraçado é que a neném fez cocô só no hospital. Chegou em casa, ela não fez mais. Ela esperou o pai dela chegar. Eu falei assim, nossa, foi os fogos de artifício. Porque quando ele chegou em colíder, ela fez muito e começou e daí em diante, regulou o intestino, ficou tudo bem. Mas você toma medicamento? Só cortando aqui. Não? Então, eu tomava. Eu não tomei até os 6 meses só de um hormônio. Porque quando você tá amamentando, você produz né? Então você tem que tomar só um. Você sabe, porque a gente já sai, depois que a gente tem neném, já sai com a prescrição do anticoncepcional, né? Sim. E aí, como eu tive trombose na primeira e na segunda também as coisas não estavam legais, o médico até prescreveu. E eu falei, não vou tomar. Porque eu já eu tenho enxaqueca também, né? Eu falei, não vou tomar isso. Então é por isso que você... Isso. Entendi. Eu tive também, depois do parto, a trombose, né? E eu não tomei justamente por conta disso. Eu fiquei com muito medo, porque eu tive hemorroida pós-parto, né? Então eu sofri muito com as dores. Você teve dor de cabeça? Acabei de lembrar uma coisa. Nossa, do Miguel, acho que eu fiquei 1 dia e meio.
com uma dor de cabeça horrível. Não, eu não tive. Eu tinha até problema, assim, para abrir o olho. Eu lembro que o Nilson me ajudava a amamentar ele, né? E ele ficava ali cuidando e tal, mas eu tive uma dor de cabeça. Eu tinha medo de ter dor de cabeça, que eu me lembro que minha mãe tinha. Falava que tinha dor de cabeça por causa da cesárea, não sei o que, disse que era bem... Eles falam que é por conta da anestesia, né? Mas eu não tive, né? Você não teve anestesia? Eu tive anestesia. Só do Miguel, do Matheus já não tive, graças a Deus. Graças a Deus. Porque enxaqueca é terrível. E aí a trombose depois? No pós-parto eu tive. Eu tive peso nas pernas, né? E eu comecei a sentir formigamento. Se eu ficasse muito tempo... Muito tempo não. Eu sentava para amamentar neném, as minhas pernas formigavam e eu não conseguia controlar o peso do corpo. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? Aí passei pelo médico e eu tava inchando muito as pernas. Ele falou, início de trombose do pós-parto. Então, ficar sempre com as pernas elevadas. Eu tomei medicação durante 6 meses para controlar e eu tinha ainda as dores, que eu tinha muita dor. Eu não podia ficar nem muito tempo sentada, nem muito tempo em pé. Então, tinha vezes que eu tinha que dar mamar para ela deitada e de lado. Com quanto tempo começou esse sintoma de trombose? 20 dias. Meu Deus. Começou cedo. 20 dias depois do parto. Eu já estava sentindo umas dores, mas aí, como eu tinha o pique, eu não sabia identificar certinho o que era, né? E eu tinha medo também de ficar indo todo o tempo no hospital. Aí eu comecei a inchar as pernas, e aí começou o formigamento, aí passou para a mão. Aí eu falei, não tá certo. Aí com uns 20 dias eu procurei o médico e daí tinha dado trombose. Na perna? Na perna, Mas é normal? Não é normal, não. Não, é porque assim, quando a mulher tá gestante, os fatores de coagulação, eles dão uma alterada. E aí algumas mulheres altera demais. Antes do parto do Luiz mesmo, eu fiz um exame de coagulação aqui, era pra eu estar em máximo 500. O meu tava em 4.500. Então, por isso que a gente deu aquele desespero e foi lá e antecipou, com medo de dar trombose de novo, igual foi na gestação do Pedro. Mas você tomava anticoncepcional? Não. Porque dizem que o anticoncepcional, ele eu tomei acelera, muitos né? anos, né? Eu tomei muitos tomou? anos. E aí, depois que eu ganhei neném, foi por opção. Eu falei, não vou tomar mais. E não tomei. Mas quando o Pedro nasceu, e eu passei pela médica vascular, ela me contou que ela estava com mais 5 pacientes com 20 e poucos anos, bem mais jovens que eu, 21, 22, que também tiveram trombose. E que não eram meninas que tinham, assim, não tinham muitos anos de anticoncepcional. E então tem até essa situação. Por que tantas mulheres com trombose hoje? E está acontecendo demais, assim. Uma das coisas que... Aí, quando aconteceu tudo isso comigo no final da gestação do Luiz, que os fatores de coagulação ficaram... Eu passei pelo médico e aí passei pela vascular e ele recomendou que continuasse com as injeções. Falou por 20... por isso que eu perguntei pra Thaís por quanto tempo demorou para eu começar, né, a trombose. Que ele falou, por 28 dias você é minha. Você tem que... Eu sou o seu médico por 28 dias, porque eu fiz o teu parto. Esses 28 dias são um período de muito risco para a mãe também. Além do bebê ser o recém-nascido. Eu não me atentava a isso, eu nem pra sabia. mãe também. E aí eu fiquei tomando. E eu tive uma recomendação da vascular de que era para eu tomar 6 injeções. E aí o médico que fez o parto falou, olha, é para você tomar as 28 injeções. E aí eu fiquei naquela, e agora? Quem que eu vou seguir, né? E foi muito incrível que eu tava deitada amamentando o Luiz. Abri o meu Instagram, apareceu uma notícia de um óbito de uma mãezinha. Nossa. Com 30 dias de pós-parto. Ela chegou passando mal no pronto-socorro e aí já faleceu no pronto-socorro. E tinha sido uma trombose. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não, é para tomar 28 dias a injeção. E aí eu fiquei tomando as injeçõezinhas 28 dias. Mas aumenta demais na mulher no pós-parto, durante a gestação e no pós-parto o risco de trombose. E aí eu fui ver a respeito, naquela semana tinham morrido 7 mulheres no Brasil por isso, medo, né? pré-eclâmpsia ou trombose. Então, assim, e aí tem algumas ONGs, algumas entidades que estão se juntando, estão trabalhando com isso, porque o índice de morte de mães no Brasil é muito alto.
Eu não me lembro o número, mas assim, é um dos países com o índice mais alto de morte de gestante e de mulher de pós-parto. E eu fui bem assistida na gestação, mas a gente vê que algumas coisas assim passam, né? Passa. Alguns exames, eu acho que como o médico cuida de muita gente, alguns exames deixa de pedir, ou dependendo do médico que você vai, não te conhece. Aí, às vezes, acho que não quer que a pessoa gaste, e daí não pede determinado exame. Esse exame aqui é besteira, não precisa fazer. Então, tem muita coisa, assim, que eu vejo que se a gente não estudar para saber, para entender o que está acontecendo com a gente, é bem mais perigoso, né? E no final da gestação, eu também fiquei sem fazer alguns exames, né? Porque eu fui daqui para lá para poder fazer o último pré-natal lá, né? Que aqui faz toda semana, quando tá no final da gestação, né? Lá só faz uma vez no mês. Porque o médico que faz os pré-natal lá é de Alta Floresta. Então, não tem médico lá fazendo pré-natal toda semana, né? Sim. E aí, eu tive que esperar até o dia de ganhar. Para poder fazer. Para poder não, ganhar pra já, poder né? ganhar, né? Mas nem para poder fazer então, exame. era no risco, né? É muito importante, né? A mãezinha, quando tá... A mulher que decide engravidar e depois que engravidou, ficar aí, estudar, procurar saber. Porque tem muita coisa... Às vezes, é médico, a gente tem que confiar. Mas todo mundo é humano e erra, né? Às vezes porque atende muita gente. Atende muita gente, é muita coisa, acaba deixando passar. Às vezes tem coisas que se a gente não sabe... Por exemplo, eu tenho o hipotireoidismo. Eu tinha medo de não conseguir engravidar, igual você também, por causa disso, que é uma das coisas que prejudica a fertilidade da mulher. Toma um remedinho, tudo controlado, ok. Mas tinha medo. E eu tenho uma prima, por exemplo... que ela perdeu um neném, a primeira gestação dela ela perdeu, porque a mulher que tem o hipotireoidismo, às vezes tem antes, e tem mulher que tem só na gestação. E aí não fizeram o exame nela, e o bebê para de desenvolver por causa dessa situação hormonal. E assim ninguém nunca me perguntou, sabia? Eu passei pelo médico a primeira vez e fiquei esperando. Falei, será que ele vai me pedir o exame? E daí ele não me pediu. Não pediu. Aí eu falei, olha, eu tenho hipotireoidismo, quero fazer os hormonais para ver como é que tá a taxa. Aí ele falou, você tem hipotireoidismo? Então já vamos aumentar a tua dose. Aí já aumenta a dose. Aí durante a gestação, aumenta a dose para poder produzir para poder suprir para a mãe e para o neném. Então, tem muita coisa que a gente tem que cuidar. Muita coisa. E se você não soubesse, né? E se eu não soubesse? Já ia ficar Outra coisa que a gente tem que saber também é a questão do fator do sangue, né? Que às vezes o fator... O tipo sanguíneo, o tipo né? sanguíneo do pai e da mãe não combinam. E aí pode dar problema. O bebê pode vir até a óbito se não tomar aquela injeção, né? O Murilo acompanhou todas as minhas consultas. E ninguém nunca perguntou. Olha só. Depois a gente conversando, alguém perguntou o teu fator sangue do seu fator? Eu lembro que o Nilson ficou atento a isso, sobre isso. Porque ele a gente tem que dessa saber. Parte. Tem coisa que a gente tem que saber, porque às vezes passa. Mas você amamentou, Thaís? Amamentei. A amamentação foi... Até que idade? Até 3 anos. Nossa, você desmamou ontem. Foi uma dificuldade de desmamar. Como é que foi? Como é que você fez? Eu sofri para amamentar, mas era algo que eu queria muito, porque o meu seio rachou. Nossa. Deu muita fissura. Demorou para descer o leite? Não demorou. Porque a parte... era isso que eu queria saber, uma coisa que eu queria saber. Porque como foi parto normal, se o corpo tá preparado, que é o momento, porque o meu leite demorou a descer, 4 a 5 dias. Então, teve parto normal, o leite desce. Desce aquele colostro, né? Daí saiu bem clarinho. Aí eu já falei logo pra fono, né? Porque ela vai pro quarto e ensina a amamentar. E aí lá eles dão também o leite, né? Se a mãe não descer, eles dão na seringuinha. Falei, não, eu quero tentar. Ela vai pegar. Tentei alguns bicos, porque não tinha bico. Aí não deu certo. Eu falei, não, eu vou aguentar a dor, vai natural mesmo. E aí ela foi sugando, só que ela não era muito faminta. E aí ela até falou, nós vamos ter que deixar ela peladinha para ela passar frio e entender que ela nasceu. Porque ela passava muito tempo dormindo e ela não queria mamar. Então ela não sugava Dizem muito. que menina é assim, né?
a menina, você tem que acordar ela pra mamar. E o menino, não, o menino quer mamar o tempo todo. É o tempo Do menino eu posso dizer que quer mamar o tempo Mas eu já todo. ouvi falar mesmo que menina, ela quer dormir, ela fica mais ali de A Maria boa. queria dormir. E eu querendo agasalhar ela cada vez mais, né? Porque eu achava lindo aquele pacotinho assim, enroladinho. Bem enroladinho. E aí, no mesmo dia, eu ganhei ela 5 e pouco da manhã. À noite já estava descendo leite normal. Desceu bem rápido. Só que foi Então, rachando, O né? Miguel deram um líquido pra ele, tipo um sorinho, alguma coisa, uma né? Pra glicosezinha. hidratar, né? Daí, logo depois, ele já mamou. Meu peito de tarde mesmo já saiu. Olha, eu judiei da Maria no hospital. Só que assim, ele teve dificuldade para pegar. Então, ele mamou pouquinho. Pouquinho, né? E acabamos indo pra mamadeira daí. Toda hora que a enfermeira passava lá, eu falava, fura o pezinho dela para mim saber se ela tá recebendo leite. Isso é muito importante. Eu não sabia se ela estava recebendo muito leite, né? Aí ela furou, foi furado 7 vezes. Toda hora que ela passava lá, porque ela mamava pouco e dormia muito, né? E aí ela quase não ficava acordada, eu fiquei com medo. Daí ela ia lá, furava, ela falava, não, mamãe, ela tá sendo amamentada, ela tá recebendo o seu leite. Aí teve um dia que ela falou, no outro dia, que eu fiquei 2 dias lá, né? No outro dia ela falou assim, você quer que eu dou na seringa? Só para você ver que ela tá mamando mesmo? Porque parecia que saía tão pouquinho. É porque é muito pouco, né? É muito 20, pouco. 30 ml do primeiro, Aí ela dias. sugou tão rapidinho. E aí depois ela ficou com preguiça de pegar o bico. Eu falei, não vai ganhar mais na seringa, não. Vai ter Aí furou facilidade. e viu. Ela falou, não, mãe, não precisa furar mais. Gente, Agora sabe o que eu acho impressionante? O Miguel não fez confusão de bico, mas me colocaram tanto medo, porque ele sugava tudo, né? Até que eu tinha bastante leite, mas ele tinha muita fome. Daí ele continuava chorando, não tinha mais leite, não tinha mais nada. Daí a gente tinha que dar A mamadeira. né, A mamadeira e junto. graças a Deus ele não fez confusão de bico. Eu tinha muito medo da hipoglicemia também. Porque quando eu era adolescente, uma amiga foi ter neném, casada, tudo. E na época tinha uma sala para a família ficar assistindo o parto. Aí ficava a TV e as pessoas ficavam assistindo ali no Santa Rita, em Alta Floresta. E aí era maravilhoso, a família dela, todo mundo feliz que o neném nasceu. Eu falei, gente, e ela ficou, e eles ficaram lá festejando. Eu falei, eu vou atrás desse neném, né? E aí fui atrás do neném, e cheguei, aí o neném foi pro quarto, a mãe ainda fica um tempão na sala, né? E eu vi que a unha dele tava roxa. E eu comecei a pegar nele, achei ele gelado. Aí a enfermeira chegou, falei, gente, essa criança não tá normal. Aí a enfermeira falou, tá meio geladinho. Aí eu tava de camisa, ela falou, abre sua camisa e põe ele no peito, assim, que ele vai esquentar. Aí eu falei, vou pegar, antes que a minha amiga, eu vou pegar ele, né? Aí peguei e coloquei no peito, fiquei ali segurando ele. Falei, ele não tá esquentando. E aí começou a me dar aquele desespero. Que tava Você já sabia sobre isso? Não, mas eu achei... não, é porque eu sou Sabia desesperada. que não era normal, Sabia né? que não era normal. Eu sempre fui desesperada com mulher grávida e neném. E aí peguei e falei, não tá normal. Falei, aí ela voltou e eu sozinha ali, só eu e todo mundo lá, feliz da vida, esperando acontecer, né? Esperando ela vir e tal. E aí eu falei, não tá normal. Ela falou, não tá esquentando. Aí ela falou que aí ela pegou e furou e tava muito baixa a glicose dele. A glicemia dele deu muito baixo, deu assim, tipo, 30 e alguma coisa, sabe? Aí quando foi, e o normal é acima de 70, né? Isso. Quando foi pra eu ter os meus nenéns, eu ficava explicando pro Murilo. Eu falava, olha, vai ser assim. Ficava passando todo passo a passo pra ele. Olha, a gente vai chegar, vai ser assim, vai dar uma anestesia nas minhas costas, não. E do neném, eu falava pra ele, a partir do momento que tirou o neném, você vai atrás do neném. Você me deixa lá e vai cuidar do seu filho. Eu falava isso pro Nilson, não deixa ele só, vai atrás, me deixa, né? Porque daí as enfermeiras estão cuidando, né? Mas fica no pé, de olho. Fica, porque pode todo mundo pode errar, pode acontecer. E eu falo pra mim, a gente não pode errar. E aí, quando o Pedro nasceu, o Murilo ficou. Mas quando o Luiz nasceu, aí o Murilo ficou com o Pedro e a Lídia ficou comigo. E eu comecei a pegar no Luiz e vi que ele tava geladinho. Ele tá muito geladinho. Falei, Lídia, ele tá com hipoglicemia. Chama a enfermeira. Aí, é porque eu não quero furar, porque ele é tão pequenininho. Falei, eu quero que fure. Ela, não, dá mamar. Eu falei, não, eu quero que fure. Aí ela falou, aí me enrolou, daí a pouco voltou. Eu falei, eu quero que fure. Aí furou e tava baixo.
E aí eu falei, tá vendo, tá baixo. Aí ela, não, dá mamar pra ele, e aí depois a gente vê como é que ele fica. Eu falei, não, eu quero que você dê a glicose pra ele. Eu falei, não quero dar mamar. Aí ela, não vou dar, dá mamar. Aí dei mamar e ele continuou geladinho. Aí ela voltou, eu falei, olha, não, eu quero que você fure de novo pra ver se subiu. Aí ela, mas é que eu não gosto de dar glicose. Eu falei, eu quero que você fure. Aí furou, isso é enfermeira da noite, né? Porque a criança nasce, às vezes você fica lá. Aí ela furou, continuava baixa, tinha baixado mais. Aí foi lá e deu a glicose. E assim, é um negócio, né? Se a glicose atenta, baixa, né, demais, a criança entra em coma e a criança morre e ninguém vê o que foi que aconteceu. Então, toda vez que a gente vai, assim, a gente tem que estar muito atento ao filho da gente. Muito, muito atento. Aí deu a glicose, aí passou um pouquinho, a Lídia falou, nossa, ele tá quentinho. Ele tá quentinho, subiu, aí a criança até ganha força, né? Ganha força. Que ele ganha força pra mamar, e a criança vem, mama direitinho. Fica mais rosadinho. Fica mais rosadinho. Então tem um monte de coisa que a gente tem que eles vão cuidar. ficando pálido, perde até a cor, né? E a mãe fica... E às vezes você não tem conhecimento, e às vezes o profissional que você pega. Então a gente tem que estar sempre bem instruído. Sempre bem instruído. E por mais que a gente ache que sabe, né? Chega na hora, dá um branco. E a mulher entra também, porque a gente sempre fala do parto, né? Em relação ao neném. Mas a mulher entra também numa situação teve um desgaste físico, né? Muito grande. Você falou que você não lembra das 24 horas do pós-parto. Conta isso. Pra mim, eu tinha desmaiado, acordei, e já tinham dado banho na neném e trocado ela, né? Aí eu peguei e fui perguntar para minha cunhada, porque ela ficou o tempo todo lá comigo. Ela falou, cunhada, eles só deram banho no outro dia. Você só falou para mim que ia dormir. E apagou mesmo. E dormiu. E eu dormi, literalmente eu dormi. Eu estava tão cansada que eu apaguei e depois eu fiquei, meu Deus, a minha filha. Aí a minha segurança, ela estava lá, né? No outro dia, aí depois à tarde ela trocou com a minha mãe, que tinha chego, e a minha mãe ficou comigo. A minha mãe não pregava o olho, tadinha. Com medo de acontecer alguma coisa e ver se estava tudo bem, medicamento, né? E aí eu lembrava de amamentar e outra coisa que a gente esquecia, a fralda. Você trocar a fralda do neném. Era tanta coisa, era um bebê tão pequenininho assim, eu tinha medo de pegar ela, né? Aí eu amamentava ela, lembrava de pôr arrotar e esquecia que se ela tinha feito xixi ou cocô. Tinha que trocar. A gente foi tão assim, porque o Nilson não parava de trocar a fralda. Aí eu não lembro mais quem falou, não precisa trocar tanto a fralda, espera um pouquinho, só se ele quiser cocô. Tá? Porque no hospital a gente não dá o banho, né? Não sei como você... Não dá, né? Quando só o Miguel nasceu, ele foi direto pro banho? Mas o Miguel já tá com que idade? 7. O Miguel já tá com 7. Então esse era o protocolo mudou. Quando o Pedro nasceu... Quando o Pedro nasceu, me perguntaram se eu queria que desse o banho ou se eu queria que não desse o banho. Eu falei, não quero que dê o banho, pode deixar pra eu dar o banho só com 24 horas. Aí, do Luiz, quando eu fui falar pra enfermeira que não era pra eu dar o banho, ela falou, não, a gente já não dá o banho mesmo. Aí vem a pediatra pra dar o banho. Porque não precisa. Porque eles nascem limpinhos, né? Sim. E também por causa daquele... É uma manta protetora. Aquele sebinho. Isso. Aquele sebinho que ele tem na pele é pra proteger, porque ele estava em ambiente de água, né? E aí ele vem pro ar, então aquele sebinho ajuda a proteger e hidratar a pelezinha dele. Aí não melhora precisa. até a imunidade do bebê. Ai, a questão de alergias, né? A gente começa a falar, né, sobre bebezinho. Tem tanta coisa que mudou. Eu tinha ganhado talco. E aí, lá no hospital, eles falaram, não pode usar talco no bebê. Eu levei talco também. Eu também levei talco. Eu não levei, né? Mas aí lá ela já falou, não pode, mas se você quiser usar na sua casa, mas aqui não pode. O meu primeiro bebê, o kit completo do mamãe bebê, gente. Eu não nossa, gente, quando nós chegamos em casa, nós passávamos tanto perfume daquele menino. Aí o Mateu, eu não passava, porque o Mateu deu uma alergia. Ele ficou todo cheio de bolinhas, né? Aí eu me atentei, eu falei, não, amor, vamos cortar o shampoo e o perfuminho, a colônia. Eu continuava passando a colônia. Só assim na roupinha, né? Só na roupinha. E daí a gente tirou e era aquilo, gente. Então, como eu sou muito alérgica, na gestação eu já paro o perfume
Aí depois amamentando, aí uma gestação atrás da outra, e faz 4 anos que eu não uso perfume. Com a Maria eu também não usava, eu tinha medo dela ter alergias. Eu também não usava. Aí eu mas evitava passar em mim. Eu tinha uma fantasia, né, com aquela colônia Meu Bebê, porque você vê aquela propaganda Sim, toda, né? A propaganda Sabe é o que linda. eu tinha? O sonho de um bebê com bafinho de Tandy, de Tandy de uva. E aí eu falava, nossa, eu quero ter um bebê pra usar, um filho pra escovar o dentinho dele com Tandy de uva. E aí quando o Pedro começou a ter os dentinhos que tinha que escovar, eu procurava o Tandy de uva e não achava em lugar nenhum Tandy de uva. Só achava o de morango e de tutti-frutti. Falava, gente, eu preciso do Tandy de uva. E não achava. Aí um dia eu fui na casa da minha sogra, ela tinha Tandy de uva lá. Eu falei, não acredito. Eu não acredito que você tem o Tandy de uva. Ela falou, tem, tudo que é mercado. Eu falei, eu não encontro. Acho que é o primeiro que vem, sabe? Eu falei, não encontro. Mas é isso, a Maria tá linda. Tá linda. Tá com 3,7, já tá desmamada, tá desfraldada já? Já ela desfraldou com 2 anos. Ai, que maravilha. A Maria nem deu muito trabalho, porque ela não teve cólica. E ela sempre dormiu a noite toda, então eu não amamentava durante a noite. Era só no outro dia cedo. bebê. De não dar trabalho, né? Dormia muito, acordava tipo uma vez. Eu ficava até preocupada. Até 3 meses eu acordava e eu sempre sentei para amamentar, porque eu tinha muito medo, né? Daqueles relatos da mãe dormir e acabar rolando em cima do bebê e apagar. E o meu sono era terrível. Porque eu sempre tomei remédio controlado, então eu apagava durante a noite, e né? amamentando também E dá foi o muito medo sono. na gestação, de eu dormir quando a neném nascesse. Então, eu amamentava ela sentada, amarrava a almofada da amamentação para ela não cair, dava mamar e o André ficava ali do meu lado. Porque eu não sei vocês, mas eu sentia um formigar nas costas quando tava produzindo vai leite. ficando, né? Fica, né? Por quê? Pois é, por quê? Gente, mas eu sentia. Eu achava que só eu sentia. Não, nas costas Quando eu não. tava amamentando. E aí eu falava pra minha mãe, não lembro mais, Thaís. E aí eu sentia aquele formigar nas costas e ele ficava ali comigo. Por que acordada será que amamentando. Agora eu fiquei curiosa. Eu pensei Vamos que era um nervinho ali dando um defeitinho. Diz que é quando tá produzindo leite, né? Que daí vai produzindo, o bebê vai sugando. E aí a gente sente. Gente, eu senti Na musculatura. incomoda. Isso. E eu posso falar, até hoje, o lugar que eu senti esse formigamento é meio dormente. O teu é? Não, Não, deixa eu até fazer não prestei atenção. Vamos fazer uma consulta com alguém. E ela foi muito tranquila. E tá saudável, né? Que é o mais bênção. importante. Não teve nenhum probleminha de saúde. Que bênção, Tá né? Um 100%. milagre. Milagre. Ai, meu Deus. Thaís, e mãe pra você em 3 palavras. Olha, mãe é bondade, né? Porque a gente tem que ser bondosa. Persistência, porque é muito difícil, né? Maternidade, corrigir o filho é muito difícil. Ainda mais porque é um amor infinito, né? E a paciência. Porque Todas as é mães diária, falam paciência. né? O amor, né? O amor tem tudo isso, né, Thaís? O amor tem Dentro tudo isso. da palavra amor. Uhum. Que lindo. Mas é isso, gente. Maria Laura tá aí, linda, com 3 anos e Linda. 7 meses. Boiadeira. Obrigada, Thaís. A boiadeira. Obrigada por ter Eu que agradeço o aceito. convite. Estou muito honrada, viu, meninas? Por hoje a gente fica por aqui.